Olá, meu nome é Henrique Brandão e esse é o canal A Terra Legal, onde questões jurídicas e legais são tratadas de forma facilitada para técnicos e extensionistas. No episódio de hoje, traremos uma brevíssima abordagem histórica sobre a extensão rural e assistência técnica no Brasil, tratando especificamente sobre a constituição dos dois conceitos separadamente, a assistência técnica e a extensão rural. Traremos a aprovação recente de um projeto de lei do Senado que trata especificamente sobre as duas definições. Tal aprovação ocorreu no último dia 3 de dezembro de 2021. Peço que se inscrevam no canal do YouTube e ativem o sininho das notificações para serem informados toda vez que um novo material for disponibilizado, assim como sigam o canal no Spotify. Vamos lá! A Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 184, aponta elementos ligados à política agrícola e especificamente em seu artigo 187 traz que a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta especialmente. Entre esses incisos, nós temos a assistência técnica e a extensão rural. É importante ressaltar que, no âmbito da Constituição Federal, a assistência técnica e a extensão rural aparecem, literalmente, apenas nessa passagem. Entretanto, isso decorre do fato de que, de fato, a Constituição demande a existência de legislação infraconstitucional para detalhá-la. No âmbito infraconstitucional, a Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política agrícola, e ela ficou conhecida como Lei Agrícola. Em seu conteúdo, ela traz o seguinte sobre assistência técnica e extensão rural. As ações e instrumentos de política agrícola referem-se a planejamento agrícola, pesquisa agrícola tecnológica, assistência técnica e extensão rural, entre outros incisos. Na sequência, em seu artigo 12, a política agrícola determina: a pesquisa agrícola deverá estar integrada à assistência técnica e extensão rural, aos produtores, comunidades e agroindústrias, devendo ser gerada ou adaptada a partir do conhecimento biológico da integração dos diversos ecossistemas, observando as condições econômicas e culturais dos segmentos sociais do setor produtivo. E traz um capítulo específico voltado à assistência técnica e extensão rural. Entre os principais pontos, é possível destacar: a assistência técnica e extensão rural buscarão viabilizar, com o produtor rural, proprietário ou não, suas famílias e organizações, soluções adequadas a seus problemas de produção, gerência, beneficiamento, armazenamento, comercialização, industrialização, eletrificação, consumo, bem-estar e preservação do meio ambiente. Nota-se uma série de atribuições que a assistência técnica e a extensão rural sejam capazes de desenvolver, mas, até então, não visualizamos nenhuma definição clara do que sejam e qual é a diferença entre elas. Seguindo-se, o artigo 17, ainda do capítulo específico da política agrícola, dispõe que o poder público manterá serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, sem paralelismo na área governamental ou privada, de caráter educativo, garantindo atendimento gratuito aos pequenos produtores e suas formas associativas. Mais uma vez, é possível perceber uma série de atribuições designadas à assistência técnica e à extensão rural, mas nenhuma definição ou diferenciação. Encerrando o capítulo específico sobre o tema da política agrícola, tem-se o artigo 18, que dispõe que a ação de assistência técnica e extensão rural deverá estar integrada à pesquisa agrícola, aos produtores rurais e suas entidades representativas e às comunidades rurais. Entender esse histórico é importante para compreender por que se levou tanto tempo para definir uma diferença clara entre assistência técnica e extensão rural. O precedente de decretos que se revogam demonstra uma aparente falta de compromisso do poder público com a perenidade e estabilidade da ATER no Brasil. Como exemplo, podemos citar uma série de decretos presidenciais que, ao longo desses mais de 30 anos, pós-Constituição de 1988, se revogam e se renovam, sendo que todos tratam de organização das questões relativas à política agrícola.
ao menos 9 decretos que tratam sobre a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança dos setores governamentais ligados à agricultura, à pecuária e ao abastecimento foram revogados e renovados ao longo dos 22 anos, entre 1993 e 2015. Assim, a questão lógica que nasce é: como é possível promover efetividade e universalidade do serviço de ATE, tendo em vista a quantidade de modificações promovidas pelo poder público na organização dos órgãos que regulam esses serviços? Voltando à questão que nos traz a esse encontro, é certo que a partir do início deste século, a política agrícola foi elevada a um novo patamar, recebendo atenção e dispondo sobre o apoio a grupos há muito esquecidos ou relegados a segundo plano, especialmente agricultores familiares e movimentos sociais. Entretanto, nem com o advento da PNATE, Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar, em sua primeira versão de 2004, a definição de assistência técnica e de extensão rural foi claramente delineada. Ressalte-se que a semente da política foi plantada ainda pela Embrapa, mas só receberam atenção em 2001 pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ainda, a primeira versão do PRONATE, Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, de 2005, também não faz referência a definições claras de assistência técnica e extensão rural. Somente em 2010, o advento da Lei 12.188, de 11 de janeiro, estabeleceu a definição de ATE, trazendo, no mesmo artigo e inciso, a definição conjunta das duas atribuições, já que estabeleceu. Para os fins desta lei, entende-se por assistência técnica e extensão rural, ATE, serviço de educação não formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Pergunta-se: por que, mesmo 22 anos depois da promulgação da Constituição de 1988, que determinou a assistência técnica e extensão rural como elementos fundamentais da política agrícola, a PNATE não diferenciou de forma clara assistência técnica e extensão rural? Numa compreensão mais ampla, a assistência técnica é mais pontual, resolvendo problemas específicos de produtores. Ainda, pode-se prestar a difusão, no melhor sentido, de tecnologias modernas ou mais apropriadas para determinadas questões. Exemplo: combate à incidência de doenças nas criações ou pragas e doenças específicas nas plantações. Já a extensão rural tem uma característica mais voltada à coletividade, munindo os agricultores familiares e produtores de conhecimentos mais básicos e menos voltados a uma técnica ou método específico. Exemplo: explicações de como melhor gerenciar custos de produção, escoamento de produtos, orientações para aquisição de crédito rural, etc. A fim de dirimir de forma específica a questão, está em trâmite o projeto de lei do Senado número 790 de 2015, do senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, que altera duas leis específicas para dispor sobre o financiamento e a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural. A última tramitação desse projeto ocorreu no último dia 13 de dezembro de 2021. Teve seu texto final aprovado e a versão foi disponibilizada para os trâmites finais. Dentre as modificações promovidas, o projeto define o que é assistência técnica e o que é extensão rural, inserindo na política agrícola, ou lei agrícola, a Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991, o artigo 15A, definindo: para os fins desta lei, entende-se extensão rural, processo educativo voltado à capacitação técnica e social dos produtores rurais, de seus familiares e de suas organizações, assistência técnica, comunicação de informações para a solução de problemas de natureza técnica. Assim, o projeto de lei define, na linha de compreensão que se estabelecia doutrinariamente, o que sejam as duas atividades. Entretanto, é importante ressaltar que as atividades de assistência técnica e extensão rural, na prática cotidiana, acabem se confundindo ante o entrelaçamento das atribuições de ATE.
Segue, na descrição desse episódio, o link para acesso à íntegra do projeto de lei aprovado, que agora vai para a Câmara dos Deputados, para fins de apreciação pelo plenário. Esse episódio fica por aqui. Façam seus comentários e, se desejarem, envie e-mail para ater.legal@gmail.com. Um abraço e até mais.